Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre quanto dinheiro você precisa juntar e investir para ter uma renda passiva de R$ 10.000. Aquela renda que você não precisa trabalhar por ela necessariamente, não precisa fazer muita coisa por ela simplesmente pinga na sua conta todos os meses porque você juntou e investiu o seu capital. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo o montante necessário, o quanto você precisa juntar e investir em diversas classes de ativo para poder alcançar uma renda passiva de R$ 10.000, tá? E eu já vou falando que nesse vídeo a gente vai fazer algumas simplificações, tá? Para poder facilitar as contas aqui e também que, na realidade, a gente usa diversos ativos dentro da nossa carteira e não só um ativo separadamente, né? E aqui eu vou falar ativo por ativo quanto você precisaria ter. Na vida real aí, na sua casa, você vai montar uma carteira com vários desses ativos. Então, o montante que você vai precisar ter, de fato, para ter uma renda passiva de R$ 10.000, vai ser nem o menor e nem o maior dos montantes que eu falar aqui nesse vídeo. Vai ser alguma coisa no meio, dependendo de quanto por cento você tem de cada um desses ativos na sua carteira. E antes de começar direto no assunto desse vídeo, eu queria te pedir um favor, que é deixar o like nesse vídeo agora no começo, para você não esquecer de dar esse like depois. E aí, se o vídeo for ruim, depois, no meio do vídeo ou no final, você vai lá e tira o like. Mas dá ele lá agora para você não esquecer. E se for ruim, você tira, não tem problema. Mas isso me ajuda e ajuda você também, porque o YouTube vai te mostrar bastante conteúdo relevante nessa área, que é um tipo de vídeo que você gosta de ver. Então deixa o like aqui, que vai ser bom pra gente. E eu vou te pedir também para comentar aqui, para eu conhecer um pouco você melhor, se você já tem renda passiva ou se você não tem renda passiva ainda. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então vamos lá, Lembrando que os montantes que eu estou falando aqui são todos brutos, Então você teria que descontar um imposto ainda nos casos em que isso se aplica. Eu fiz isso para simplificar as contas. E também que as hipóteses são todas simplificadas. Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas à medida que eu vou passando por ativo, Eu vou falando as observações que precisam ser faladas. E o primeiro ativo que a gente vai falar aqui é o Tesouro Selic, Que é o título de renda fixa, o mais simples de todos, que é aquele título que tem o menor risco que você pode ter dentro de um país, O título pós-fixado. Então, o nosso Tesouro Selic é o título menos arriscado de todos, aquele investimento mais simples que você pode fazer. A Selic subiu bastante ultimamente, E ela está em 12,75% no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é uma taxa bastante alta. Se você tem um título que rende 12,75% ao ano, para fazer 120 mil no ano, você precisaria de um capital de R$ 941.176. Lembrando que isso é antes de impostos, Então você ainda teria que pagar algum imposto sobre esse título. Lembrando também que esse título ele não te paga dividendos, Não fica pingando dinheiro na sua conta. Ele vai só valorizando, Então, a valorização desse título de R$ 10.000 por mês, você precisaria de R$ 941.176 para poder observar essa valorização ao longo do tempo. O segundo ativo que a gente vai falar é o título pré, Aquele título pré-fixado. Só que tem uma observação. Eu entrei no site do Tesouro para ver as taxas dos títulos pré, e eles estão muito parecidos com as taxas do título do Tesouro Selic, em alguns casos até um pouquinho menores, Então, a gente vai considerar para um título pré o mesmo valor de um título do Tesouro Selic, que é R$ 941.176. Bom, e agora a gente vai para os fundos imobiliários, que é o terceiro ativo que a gente vai falar aqui. E aqui as hipóteses começam a ficar um pouco complicadas, a gente vai ter que simplificar um pouco. Por quê? Porque existem diversos tipos de fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que pagam muito bem, que pagam muito mal. Tem bons fundos imobiliários, tem fundos imobiliários ruins também. Então o que eu fiz foi, eu procurei na internet quais foram os fundos imobiliários aqui que mais pagaram dividend yield nos últimos 12 meses. E o que eu achei foi essa tabelinha que você está vendo na tela agora. Se você olhar para essa tabela, você vai ver que teve fundos imobiliários que pagaram yields extremamente altos, 17%, 16%, 15%, etc. Mas ao mesmo tempo, se você olhar essa lista aí de 20 fundos imobiliários, você vai ver que a maioria deles são fundos de títulos de valores mobiliários, ou seja, fundos de papel. Os fundos de papel realmente foram muito bem ultimamente, porque o juro subiu bastante e a gente teve bastante inflação. Então, esses títulos realmente estão pagando um yield que não é muito comum, historicamente falando. Então,
eles estão pagando esse yield extremamente alto. A gente não pode considerar esse número para conta aqui, porque vai ficar um pouco distorcido, né? Você vai ter a impressão que todo ano é assim e, na verdade, não é. É uma coisa muito mais de contexto do que, de fato, algo que acontece recorrentemente. Então, o que eu fiz no caso dos fundos imobiliários foi achar nesse mesmo site, que chama Acionista, né? acionista.com.br, essa outra tabela que compila o dividend yield dos fundos imobiliários por foco de atuação, né? Por setor daquele fundo imobiliário. Então, você vê lá que o primeiro dividend yield maior é o de papel, né? Títulos de valores mobiliários. Então, você tem um yield lá de 11,71 em média. E o que rendeu menos ali está no de lajes corporativas, tá? Então, esses de lajes corporativas renderam ali 6,8%. E aqui o autor pegou os fundos lá que fazem parte da carteira IFIX. Bom, a gente não pode usar nem o maior valor, nem o menor valor dessa tabela aqui, porque você provavelmente vai ter um blend de todos esses fundos, né? Então, eu peguei 8% aqui como um valor de referência, que é o valor dos fundos híbridos, tá? Então, estou considerando que uma carteira de fundos imobiliários vai te dar 8% ao ano de dividend yield. Se você tem uma carteira com 8% ao ano de dividend yield, para fazer R$10 mil por mês, você vai precisar de R$1,5 milhão, tá? Mas o que é muito importante frisar aqui nesse caso? Os fundos imobiliários, né, o dividendo que você está recebendo lá é isento, tá? Então você não vai ter que pagar imposto. Além disso, você também não vai ter que vender sua cota, porque o fundo imobiliário ele realmente te paga, né? Ele te traz fluxo de caixa ali todo mês. Diferente dos títulos que a gente falou anteriormente. Então, os títulos públicos não, eles não te trazem fluxo de caixa, eles só vão valorizando. O fundo imobiliário não, é fluxo de caixa mesmo, ele te paga ali todo mês aquele yield e não tem imposto sobre esse yield. Então, isso é uma coisa a ser considerada também quando você compara fundo imobiliário com título público. São ativos bem diferentes. A título de curiosidade aqui, se a gente pegar o yield dos fundos de papel, ao invés de R$1,5 milhão, você precisaria de R$1,024 apenas, tá? E se você tiver uma carteira só de títulos com lajes corporativas, você precisaria de R$1,767. Uma outra coisa importante a considerar nos fundos imobiliários é que a cota do fundo varia também, tá? Então aqui a gente está falando só do dividendo, tá? Não estou considerando a variação da cota do fundo para cima ou para baixo, mas isso pode acontecer também. Bom, então fundos imobiliários, R$1,5 milhão. Vamos dar uma olhada nas ações pagadoras de dividendos. E aí a gente tem o mesmo problema dos fundos imobiliários, que existem várias ações pagadoras de dividendos, né? Qual ação você está falando? E aí eu fui nesse mesmo site, Acionista, né? E peguei essa tabela que eles têm lá, que segundo eles é da Economática. Nessa tabela tem o yield dos últimos 12 meses de algumas empresas. Bom, já dá para ver que Petrobras está bem fora da curva aí, né, com 42% de yield nos últimos 12 meses. É até um dado curioso, eu não fui atrás para checar se é isso mesmo, mas é um número extremamente alto e extremamente incomum. Mas vamos excluir Petrobras dessa análise aqui por enquanto, porque realmente é um número muito fora do padrão, né? E vamos olhar as outras empresas que estão abaixo ali, né? Várias empresas com yield de 18,9, 17, 16, 14, 10, yields realmente muito grandes. Algumas dessas empresas elas são de fato pagadoras costumazes de bons dividendos, né? É o caso das elétricas, dos bancos, né? Geralmente são empresas que pagam bons dividendos. Você pode incluir também aí seguradoras, saneamento, telecomunicações em alguns casos. Então, esses tipos de empresas, de ações, eles costumam pagar bons dividendos. Mas nessa lista tem uma galera que nem sempre paga bons dividendos, que são as ações ali de commodities, né, de setores cíclicos, como mineração e siderurgia, petróleo e também as ações do setor de frigoríficos, de carnes, né? Esses setores, eles são de commodities, então quando a commodity está indo muito bem, aquela empresa ganha muito dinheiro e paga bastante dividendo. Quando a commodity não está indo tão bem assim, está com o preço lá embaixo, os produtores não estão ganhando dinheiro, nem essas empresas estão ganhando dinheiro também, os dividendos secam bastante. Então, muitas das empresas que estão nessa lista aqui, estão nessa lista durante os últimos 12 meses, mas talvez não estariam tempos atrás. Então, vamos tomar bastante cuidado com isso. Então, o que eu fiz nesse caso aqui foi pegar um número ali mais ou menos no meio da tabela, né? Então eu vi que a 10ª tem 11,76, a 11ª tem 10% de yield. Eu arbitrei aqui
10,5%. Não fiz nem a conta da mediana propriamente dita, né, que seria fazer a média desses dois valores. Eu só arbitrei 10,5%, achei um número razoável aqui, contando com essas ações que a gente vê na tabela. Então, 10,5% é o yield que a gente vai considerar. Você precisaria ter, em ações pagadoras de dividendos, R$ 1.142.857 para você receber 10 mil de renda passiva na sua conta. O interessante também das ações é que os dividendos eles são isentos também, tá? Então isso é importante considerar. E também as ações têm variações de preço na cotação. Então você pode ganhar mais dinheiro quando as ações se valorizam, né? Seu patrimônio cresce, ou você pode também perder dinheiro ao longo do tempo com o decréscimo do valor dessas ações, tá? Isso é um risco a mais que aparece nesse tipo de investimento. É um risco e é uma oportunidade também, né? Se você compra bem barato, pode ser que seu patrimônio cresça pela valorização das ações e você ainda ganha essa renda todo mês lá para poder usar no seu dia a dia. Se você conseguisse um dividend yield, né, um pouco maior do que essa média aqui que eu arbitrei, né, um dividend yield de 15%, por exemplo, ou seja, pegando as ações ali do topo dessa lista que eu te mostrei, você precisaria só de R$800 mil para poder fazer R$10 mil de renda passiva por mês, tá? Se você pegasse um yield de 8%, que é um yield que está um pouco melhor alinhado aí com o histórico, né? Com as ações que são boas pagadoras de dividendos historicamente, você precisaria lá de R$1,5 milhão para poder fazer os R$10 mil por mês. Bom, então até agora a gente tem Tesouro Selic com R$ 941.176, o Tesouro Pré com o mesmo valor, fundos imobiliários com uma média de R$1,5 milhão e ações pagadoras de dividendos com uma média de R$1.142.000. Lembrando, tá? São ativos diferentes, não dá para comparar exatamente igual assim, porque os títulos do Tesouro eles não têm muito risco, né? E eles não te pagam fluxo de caixa, eles vão só valorizar. Fundos imobiliários e ações não tem imposto de renda, te pagam fluxo de caixa de fato, cai o dinheiro na sua conta ali dos dividendos. E além disso, você tem também a possibilidade de valorização das cotas dos fundos e da cotação da ação. Então, tudo isso é diferente entre esses dois ativos. Agora a gente vai entrar numa parte do vídeo em que eu vou falar sobre opções. Então a gente vai falar sobre opções e misturas desses ativos. Por exemplo, venda de calls e dividendos, venda de puts com renda fixa, para a gente ver como que ficariam esses cenários. Eu vou deixar vídeos aqui em cima, na descrição também, explicando essas operações com opções que eu vou citar aqui. Então, caso você não conheça, por favor, passe nesses vídeos e conheça. São operações bem simples de renda com opções que podem aumentar bastante a quantidade de dinheiro que você recebe lá do mercado. Então, a primeira hipótese que eu vou considerar é uma venda coberta no Delta 30, ou seja, você tem uma ação e vende uma call com Delta 30. A call da Petrobras com Delta 30 está custando 85 centavos, tá? Ou seja, dá um yield aí de mais ou menos 3%, quase 3%, porque a ação está 30,86, beleza? É um yield bastante alto. Eu estou olhando uma call com 26 dias até o vencimento, que é a call de julho, ou seja, praticamente um mês do dia do exercício até hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, e a volatilidade de Petro, né, a volatilidade implícita de Petro está um pouco alta, então os prêmios estão extraordinariamente bons, tá? Mas para você ser exercido, a Petrobras teria que andar aí mais de R$2 para cima, né? Ou seja, teria que ter uma alta expressiva. Só que nessa hipótese, como a gente está vendendo Delta 30, eu não vou considerar que você ganhou a alta da ação e eu não vou considerar também que você ganhou dividendos da Petrobras, tá? As duas coisas poderiam ter acontecido. Você poderia ter ganhado dividendos, porque toda vez que a ação, você vende uma call, a ação paga dividendo, e essa call que você vendeu vira pó, você fica com prêmio e fica com dividendo. Então, em teoria, daria para acumular. Mas como a gente está vendendo a Delta 30, eu estou querendo ser conservador aqui nessa análise, eu não estou considerando dividendo, não estou considerando a valorização. Tá? Então, vendendo essa call por 85 centavos, considerando que a ação está 30,86, você teria um dividend yield perto de 3%, um pouco abaixo, e você precisaria de R$363 mil e 58, ou seja, muito, muito menos do que as outras modalidades de investimento que a gente falou aqui. Se a gente utilizar, ao invés dos 85 centavos, a gente usar o preço teórico da opção, que é o preço que considera ali mais ou menos a volatilidade histórica daquele ativo,
a gente chegaria em 61 centavos de prêmio que essa opção deveria valer, e a gente chegaria então num montante de R$ 505.900 necessários para que você extraia R$ 10.000 através da venda de calls no Delta 30. Um ponto importante aqui é que a venda de calls ela não é isenta de imposto, então você teria que descontar o imposto de renda aí, que se você não fez nada no mesmo dia ali, né, fez um swing trade com essa opção, seria de 15% desse prêmio que você recebeu. Então, os dois cenários, você precisaria de muito menos dinheiro para poder tirar essa renda passiva para você. Agora, a gente vai para um outro cenário, que é a venda de call no Delta 10, ou seja, uma call bem lá mais em cima, bem mais longe lá do exercício, tá? Só que dessa vez a gente vai considerar que você vai receber os dividendos, tá? Como essa call está muito longe do exercício, vou considerar que você recebe prêmio e o dividendo que você não vai ser exercido ao longo do ano. E eu não vou considerar a valorização da ação nenhuma. Vou fingir que a ação andou de lado o ano inteiro, começou e terminou o ano no mesmo preço. Essa callzinha no Delta 10 está custando 27 centavos e a ação 30,86, tá? Ou seja, o prêmio da opção tem um yield de 0,87%, que é um yield bem legal se você pensar que é uma opção com Delta 10. Para você ter uma noção, uma opção do Delta 10 na Petro está lá perto dos R$ 35,00 e a ação está 30,86, ou seja, a ação teria que realmente subir muito até chegar lá no exercício. O dividend yield eu vou considerar 8%, tá? Que é uma média mais histórica ali de boas pagadoras de dividendos. Ou seja, isso dá um dividend yield ali de maneira bem simplificada de 0,66% no mês. Se você somar esses dois, dá 1,54% de dividend yield, né? Somando o prêmio da opção mais o dividendo que você está recebendo. Isso faria com que você precisasse ter R$ 649.350 para poder ter os R$ 10.000 de renda passiva. E aí aqui a gente vai ter o dividendo isento, mas o prêmio da opção não. Então você vai ter que descontar um pouquinho aí, 15% lá do valor que você recebeu no prêmio das opções. Uma outra hipótese que eu queria considerar aqui também é a da venda de put com renda fixa na sua carteira, que é uma operação que eu gosto bastante. Então eu fui lá na Petrobras e olhei as puts também. E a gente vai olhar para put com o Delta 10. Ou seja, é uma put lá bem difícil de ser exercida, com o preço, né, o strike dessa put muito abaixo do preço spot da ação ali no mercado. Se a gente olhar aqui para a Petro hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a put com Delta 10 é uma put com strike em 27,44. A ação está 30,86, ou seja, a ação teria que cair bastante, mais de R$3 aí, para poder dar exercício nessa put. O prêmio dessa put são incríveis 40 centavos, tá? Sendo que o seu risco é 27,44. Ou seja, 40 centavos sobre 27 de risco, você teria um yield de 1,45 no mês, que é ridículo, tá? E com a renda fixa na mão, você teria mais 1,06 de yield lá num Tesouro Selic, por exemplo. Ou seja, seu yield total seria de 2,5% no mês com essa estratégia. Pelo menos do jeito que eu estou olhando ela aqui na minha tela agora, tá? Esses valores podem mudar, porque a opção pode ficar com menos ou mais volatilidade implícita, a renda fixa pode mudar também, né? A Selic pode aumentar ou diminuir, mas do jeito que eu estou olhando na minha tela aqui agora, é 2,5%. Com o yield de 2,5%, você precisaria de R$400 mil para fazer R$10 mil de renda passiva. Lembrando que aqui também vai ter imposto de renda sobre o prêmio e também, se você for vender o título, vai ter imposto de renda sobre o título. Lá no curso Aprenda Operações Estruturadas, eu ensino algumas operações que são as operações de potencialização de renda. Ou seja, são aquelas operações que, quando dão certo, aquelas estruturas, elas potencializam a quantidade de renda que você receberia normalmente numa estrutura básica de renda com opções, como a venda coberta, por exemplo. Tá? São estruturas que são um pouco mais arriscadas, mas quando dão certo, elas aumentam a quantidade de renda que você pode retirar daquele capital investido. É muito comum, por exemplo, uma estrutura dessa multiplicar por 1,5 a quantidade de renda que você receberia se fizesse uma estrutura de renda normal, né, como uma venda coberta, por exemplo. Tá? Então, eu vou colocar aqui também a hipótese de você fazer uma dessas estruturas de potencialização e ela dar certo. Então, quanto você precisaria ter investido caso você aplicasse uma estrutura dessas de potencialização, ela desse certo e você ficasse com toda a renda.
Então o que eu fiz foi, eu peguei a call do Delta 30 da Petrobras, peguei o valor teórico daquela call para a gente eliminar essa volatilidade alta demais que está tendo ultimamente, e eu multipliquei o valor dessa call por 1,5, tá? E aí calculei quanto você precisaria ter para receber R$ 10.000 de renda passiva utilizando uma estrutura dessa. E o valor que eu cheguei foi R$ 337.268. E olha, eu vou te mostrar uma tabelinha com um resumo de todas essas continhas que eu fiz aqui, quanto de capital você precisaria em cada uma dessas estratégias que a gente falou, tá bom? Mas antes, eu queria frisar algumas coisas aqui. A primeira é que esses ativos são muito diferentes. Cada um deles tem um risco diferente. Então, é uma comparação até um pouco injusta, né? Você pega lá um título público que praticamente não tem risco ou tem o menor risco que você pode ter dentro de um país e compara com uma operação de venda coberta, por exemplo, que envolve uma ação no meio, ou seja, tem um risco de renda variável. Então, não é todo mês que você faria essa quantidade de dinheiro aqui, né? Vai ter mês que vai ser bem menos, vai ter mês que você pode até ousar um pouco mais. E, finalmente, não existe aplicar só em uma estratégia dessa. Você pegar a melhor estratégia dessa tabela aqui e falar, estruturas de potencialização, né? Então, vou meter todo o meu capital nisso para tirar o máximo de renda possível. Isso não é inteligente. Qualquer uma dessas estratégias que tem aqui nessa tabela, se aplicadas isoladamente, tem um risco muito alto, tá? Se você tiver 100% em ações de dividendo, é arriscado? Sim. 100% em fundos imobiliários, é arriscado também? Tá? 100% em ações para fazer venda coberta. É arriscado. Então, não fique 100% em nenhuma dessas estratégias. O ideal é você misturar as coisas. Você tem um pouco de fundo imobiliário, um pouco de tesouro, que não vai ser usado como garantia de nenhuma operação, um pouco de tesouro que você aloca como garantia lá para vender puts, um pouco de ação de dividendo, ações de dividendo que você faz venda coberta lá longe também, aquela açãozinha um pouquinho mais nervosa que você faz venda coberta para buscar mais taxa. Então você tem que ir misturando esses vários tipos, né, essas várias estratégias que você tem de renda aqui, para poder ter uma carteira mais equilibrada, mais segura e que não te dê tanto desespero assim quando o mercado for mal. Então, não estou te incentivando a meter todo o seu dinheiro lá numa ação e fazer venda coberta sobre 100% dela, tá? Que fique bem claro, então. Você tem que misturar todas essas modalidades de investimento lá na sua carteira e ter um núcleo de segurança ali, né, na renda fixa, aquele dinheiro ali que vai segurar a performance da sua carteira, mesmo em momentos mais complicados do mundo. E, finalmente, na sua tela, a tabelinha como ela ficou, tá? Então, a gente tem do lado esquerdo a estratégia, do lado direito, quanto de capital você precisa para fazer R$ 10.000 de renda passiva. Em primeiro lugar, ficou as estratégias de potencialização. Lógico, são as estratégias de todas essas que eu citei aqui, as mais arriscadas, né? Você precisaria de R$ 337.000 para poder fazer R$ 10.000 de renda passiva. Lembrando, né? É arriscado, não é todo mês que vai dar certo, né? No mês que não der certo, a renda não acontece. Em segundo lugar, ficou as vendas de call no Delta 30, que você precisaria ter R$ 363.000 investido para fazer 10.000 de renda passiva. Depois a venda de put no Delta 10 mais renda fixa, que você precisaria de R$ 400.000. Venda de call Delta 10 mais dividendos, você precisaria de R$ 650.000. Depois, Tesouro Selic, simplesmente, só segurar o título do Tesouro lá, você precisaria de R$ 940.000. Tesouro Pré, a mesma coisa. Ações de dividendos, você precisaria de R$ 1.142.000. E fundos imobiliários, você precisaria de R$ 1,5 milhão de reais. Se você quiser aprender as operações de renda com opções e as potencializações que você pode fazer com essas operações, eu tenho um curso que se chama Aprenda Operações Estruturadas. Eu vou te ensinar de uma maneira conservadora a extrair renda com opções da sua carteira, do seu capital investido. Lá não tem promessa de ganho, não tem ganhos estratosféricos, não tem operações explosivas, nem nada desse tipo. É uma estratégia mais conservadora para você que já tem capital investido, retirar renda desse capital de uma maneira um pouco mais eficiente. Se você gostou dessa modalidade de investimento, clica no link que vai estar aqui na descrição, em que eu vou te explicar como é que o curso funciona, né? O que tem lá dentro, o que você vai aprender. Então clica no link aqui na descrição e entra para a minha turma, cara. Já são centenas de alunos satisfeitos lá
por terem feito o curso. E finalmente, para terminar esse vídeo, isso aqui não é uma recomendação de investimento. E se você quiser aprender a fazer uma carteira de renda, né, que envolva vários desses ativos que eu falei aqui, eu tenho um vídeo que eu montei uma de exemplo aqui. Então clica nesse quadradinho que está aparecendo aqui do lado, vai lá para esse segundo vídeo em que você vai me ver montando uma carteira lá focada em renda passiva, ok? Eu te vejo no próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Grande abraço.